Estamos mal acostumados esperando heróis e vilões de história em quadrinhos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todos estamos acompanhando o acontecido na operação policial no Jacarezinho, agora no início de maio, que deixou 28 mortos, inclusive um policial. No dia 6 de maio, após autorização judicial, policiais entraram no Jacarezinho para cumprir 21 mandatos de prisão, busca e apreensão. Como não é incomum nesse tipo de situação, foram recebidos a tiros. Exatamente a situação em que isso aconteceu ainda está sendo investigado. De forma resumida, conforme anunciado pela polícia, a operação encontrou forte resistência armada dos traficantes do Comando Vermelho desde o início. O policial morto foi morto logo no início do confronto. A partir daí, equipes independentes se separaram para cumprir os mandatos e acabaram entrando em confronto em 4 lugares diferentes. O resultado final foi esse: a morte do policial, a morte de 27 traficantes. Além disso, um morador, 2 pessoas no metrô e 2 outros policiais foram feridos, porém, felizmente, sem gravidade. Foram apreendidas várias armas, drogas, 6 pessoas foram presas. Do total dos 21 mandatos expedidos, apenas 6 foram cumpridos, 15 estão foragidos. Embora operações nas favelas do Rio sempre tenham gerado muita violência e mortes, o fato é que o número de pessoas mortas foi alto nessa operação. Foi o maior número já registrado no Rio de Janeiro. Existem pessoas comemorando o fato de terem havido tantas mortes entre traficantes, outras lamentando o ocorrido, classificando isso como a maior chacina já ocorrida no Rio de Janeiro. Eu, como libertário, jamais irei comemorar mortes. Matar alguém na ética libertária pode ser justificável, mas só isso. Comemorar não se comemora. Quanto a ficar chocado com os números, bem, embora seja de fato a operação mais letal, essa não deixou vítima entre civis e pessoas não envolvidas. Houve outras que eu considero muito piores do meu ponto de vista, porque acabaram atingindo pessoas que não tinham nada a ver com a história. Mas é preciso ressaltar alguns pontos aqui. Primeiro, que esse tipo de ação é muito mais uma guerra entre estados do que uma mera ação policial. Muita gente, principalmente no exterior, que não sabe como funciona o Rio de Janeiro, pode se escandalizar mesmo. Como assim a polícia foi cumprir mandatos de prisão e saiu com 28 mortes? Não é cumprir mandatos, é uma guerra. De fato, a facção criminosa que dirige a favela, o Comando Vermelho, tem um bom treinamento tático, tem muitas armas, conhecimento de técnicas de guerrilha, foi moldada por muitos anos nesse tipo de combate. Não se trata de um mero cumprimento de mandato judicial, é caso de conflito armado. Para quem não sabe, a origem do Comando Vermelho inclui exatamente a mesma tendência socialista de outras facções e grupos guerrilheiros revolucionários da América Latina. A coisa toda começou quando, durante a ditadura militar no Brasil, o regime passou a prender os acusados de subversão, os comunistas ideológicos, no presídio da Ilha Grande, onde também ficavam presos os principais traficantes do Rio naquela época. Era o presídio de maior segurança então. O problema disso é que esses presos começaram a conversar entre si, e os revolucionários comunistas forneceram aos criminosos comuns não apenas muito da sua ideologia, mas também contatos onde aprender técnicas de guerrilha, onde comprar armas. Foi uma mistura explosiva, os grupos passaram a se ajudar. Nascia ali a Falange Vermelha, um grupo narcoterrorista. Não é algo incomum na América Latina. A Falange Vermelha, mais adiante, depois do fim do período militar, abandonou de certa forma seu fronte ideológico e se tornou o Comando Vermelho. Passou a focar muito mais no negócio em si. Mas embora não atue mais com objetivos ideológicos, nunca deixou de haver uma forte associação dos mesmos com outros grupos de esquerda revolucionários no resto da América Latina. Muito do que foi aprendido, muitas das técnicas e principalmente muitos dos contatos para comprar armas e drogas vieram justamente do contato com os revolucionários da esquerda. Quando Brizola, que era um dos líderes socialistas brasileiros, ganhou a eleição para governador no Rio de Janeiro, em 1983, ele proibiu a polícia de fazer incursões e operações nos morros do Rio de Janeiro. Talvez isso tenha sido um favor aos aliados traficantes, talvez tenha sido apenas uma política pública equivocada. Mas o fato é que isso fez surgir no Rio de Janeiro, de forma mais contundente do que em outras capitais brasileiras,
verdadeiros governos independentes de traficantes. O Comando Vermelho, mais adiante, se desdobraria devido às brigas internas, nos Amigos dos Amigos e no Terceiro Comando. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, conforme a favela, morro ou comunidade, existe um tráfico local, um governo local, é exatamente um Estado. O governo dos traficantes dita a regra, moradores precisam pagar uma taxa de proteção para o tráfico, uma espécie de IPTU, mas o tráfico também oferece alguns serviços, a famosa GatoNet para TV a cabo e internet sai por valores bem mais baratos do que o pessoal paga aqui no asfalto. Mais adiante, na década de 1990, um grupo de policiais, frustrados com a incapacidade da polícia e da justiça de forma geral em agir contra isso, resolveu criar um grupo para agir à margem da lei em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Esses policiais, bem armados e capacitados, sem as amarras de agir dentro do devido processo legal, rapidamente retiraram os traficantes de lá. Nascia a primeira milícia do Rio de Janeiro. No primeiro momento, muita gente até comemorou isso. Olha que beleza, acabaram com o tráfico. Mas rapidamente esses policiais assumiram um modo de operação idêntico ao dos traficantes. Passaram a cobrar taxa de proteção, o IPTU deles, o caderninho da milícia, assumiram o monopólio do GatoNet e do gás, só pode comprar gás da milícia, só acabou mesmo as drogas, o resto todo era igualzinho ao controle dos traficantes em outras favelas e comunidades. A ideia se espalhou rapidamente e formaram-se várias milícias em vários locais do Rio. Pior, depois de algum tempo, até permitir o tráfico eles voltaram a permitir, desde que controlado por eles. No final das contas, ficou tudo igual. O que temos no Rio de Janeiro é que a região possui não é só um governo, temos vários governos. São vários estados independentes completos, com suas leis, constituições, tribunais, arrecadação de impostos e tudo mais, sendo que o estado comandado pelo senhor Cláudio Castro é só um desses muitos aí. E esses estados estão todos em guerra civil. De vez em quando, um desses estados ataca o outro. E a coisa é sempre violenta. Não é só quando a polícia sobe o morro, não. Portanto, do meu ponto de vista, não há nada de excepcional no número de mortos. Representou, de fato, uma grande vitória para o estado do senhor Cláudio Castro e uma grande derrota para o estado do Comando Vermelho. Mas dificilmente mudará alguma coisa de significativo. Se for confirmado que todos os mortos eram traficantes, só tivemos mortes de soldados dos exércitos envolvidos, tanto de um lado quanto do outro. Fora isso, é guerra entre estados. E de fato não tem nenhum estado bonzinho ali, nem mesmo o estado do senhor Cláudio Castro. Essa besteira de que é um estado democrático de direito é uma idiotice, porque como nós libertários ressaltamos, o estado é sempre um esquema para usar violência para roubar dinheiro das pessoas. É o assaltante estacionário. Pode maquiar com 1 milhão de papeizinhos rabiscados por deputados, por doutrinas, pelo que for. A menos que a sua associação ao Estado seja livre e voluntária, todo Estado coercitivo é ruim. Veja o caso em tela. Veja quais são as acusações que o Estado do Sr. Cláudio Castro tem contra o Estado do Comando Vermelho do Jacarezinho. Eles estariam extorquindo moradores. Sim, exatamente como seu Estado extorque moradores, Cláudio. Todos os anos uma montanha de impostos, IPVA, ICMS e tantos outros. Eles estariam aliciando menores de idade para entrar no exército dos traficantes. Bem, o estado do Sr. Cláudio Castro é associado a um estado federativo que também alicia jovens aos 18 anos para entrar para o exército. Pode parecer um pouco melhor pela idade ser maior, mas lembre-se, vai além de simplesmente convencer, você é obrigado a se alistar no exército estatal. Ah, os traficantes estavam vendendo substâncias ruins. Bom, o Estado vende também um monte de droga por aí que ninguém deveria consumir para seu próprio bem. Café, álcool, açúcar, sal, entre outras. No entanto, eu, como libertário, acredito que, se você não está agredindo ninguém, nem invadindo propriedade privada de outra pessoa, o que você faz com o seu próprio corpo só interessa a você. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho drogas uma coisa terrível que ninguém deveria usar. Mas não vejo por que eu deveria me importar se você quiser, sei lá, injetar álcool na veia ou fumar cigarro de café. O problema é seu, meu amigo, não é meu não. Mas é preciso fazer um alerta aqui para nós libertários. Olha como é fácil surgir um Estado. Um grupo de pé-rapados com algum dinheiro e armas rapidamente se organiza e começa a cobrar imposto, rapidamente domina uma região e forma um Estado. Como estados são fáceis de surgir.
E como são difíceis de erradicar. Você acha que o Comando Vermelho acabou depois dessa operação? Não, nem diminuiu a área dele. Rapidamente eles repõem o pessoal ali no Jacarezinho e não vai fazer diferença nenhuma isso. Então isso significa que o nosso sonho libertário anarcocapitalista é uma ilusão? Sempre vai haver Estado? Que se, por hipótese, nós derrubarmos o Estado do Sr. Cláudio Castro, os outros estados aqui no Rio de Janeiro rapidamente tomariam conta? Bem, sim, é por esse motivo que eu não acredito em soluções com o uso da força. Eu acho que o Estado tem que cair, mas não por revolução ou coisa do gênero. Toda revolução contra estados que aconteceu na história gerou outro estado no lugar. Na maior parte das vezes, um estado mais opressor do que o que tinha antes. Portanto, seria irrelevante para nosso objetivo libertário. A questão toda é que as pessoas esquecem que violência custa caro. Todos os estados fundados com base em violência e ameaça de uso da violência, sejam milícias, traficantes ou o estado do Sr. Cláudio Castro, podem ser derrubados ao mesmo tempo pela economia. No momento que as pessoas conseguem trabalhar, receber, comprar, conversar, viver, sem a extorsão direta desses estados, os estados acabam. Porque não tem como eles colocarem um guarda atrás de cada pessoa. Violência só causa mais violência. A saída para a liberdade é na economia, é no livre mercado. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Rodrigo Pereira, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!